Ô, Eli, como você tem se conduzido nesse mundo das imagens sem se perder? Eu acho muito difícil não se perder no mundo delas, porque elas são muito, como é que seria a palavra para isso, né? As imagens elas são muito sedutoras, né? Como é Seja, que você faz para ir e voltar a esse movimento? eu não tenho uma explicação lógica. Eu acho que eu não consigo explicar de forma racional assim, como que eu faço para ir e voltar, né, delas. Mas eu tenho um certo. É justamente por entender que elas têm uma força muito maior que a minha, que elas são muito superiores a nós, eu acho que isso é importante trazer. Todas as imagens são superiores a nós. Todas. Nós não temos controle de nenhuma. Nenhum. É entender o poder que elas têm sobre nós, né? Que poder que essa imagem vai ter sobre mim, né? E como que eu posso enfrentá-la? Enfrentar uma imagem só se enfrenta com outra. Não dá para enfrentar uma imagem com outra coisa, né? A não ser com aquilo que ela mesma é, com aquilo que ela é, né? E aí eu acho que quando. É por isso que eu trabalho com muitas imagens. Aí eu acho que eu não me perco, né? Vou dizer assim, totalmente, porque eu tenho essa noção de que não existe só uma, né? Então, é como você. Quando você vai numa luta, numa batalha, vamos pensar assim, você tem que ter a estratégia, né? Você tem que ter um exército, né, para lutar com outro. Então, eu preciso de um exército de imagens. Vou usar essa analogia, apesar de que eu não gosto da guerra, Ah, mas então, ó, uma amiga me ensinou esses dias que em vez de a gente usar a linguagem bélica, a gente usar a linguagem do caos. Eu achei uma dica boa. do caos, né? É, Acho que é isso. em vez Não de usar, usar não essa usar a linguagem linguagem bélica, bélica. é, usar a linguagem do caos, assim, sabe? Então é isso. Quando está num repleto caos, vamos dizer assim, muitas imagens juntas, né? Vão ter umas que vão te defender e vão ter umas que vão te atacar. Então, acho que é dentro dessa construção aí complexa, né? Parece até abstrata dizer isso, mas eu acho que a gente vive assim, a gente vive nesse caos de um trânsito, né? É um trânsito de imagens que vêm, que vão, e que isso demonstra que nós não vivemos num tempo linear, o nosso tempo não é cronológico, ele é um tempo muito mais complexo do que o linear, eu diria. E eu acho que não é que eu não me perco, eu acho que eu me perco sim. A diferença é que eu sei que eu estou perdida. Eu acho que essa é a melhor parte, que é entender que eu estou perdida e que aí eu tenho que parar e falar, opa, a direção. Qual que é a direção agora? Né? Eu posso não ter uma direção certa, mas eu tenho que sair de onde eu estou. Pelo menos eu acho que é dentro dessa perspectiva que entender que estamos perdidos. Acho que essa Mas aí a direção, Eli, o que te dá a direção? eu não sei dizer a lei. Eu acho que eu tenho uma mente muito caótica mas eu fico entre um mundo da razão, né, do que é físico, do que é verdadeiro, e esse mundo totalmente que ele é totalmente onírico, né, daquele que você não toca, mas que ele é um intangível. Então, eu acho que eu tento viver entre esses dois mundos. Todos nós vivemos entre esses, né? Não tem um ser humano que não vive entre os dois. Vive dentro dessa fronteira, vamos dizer assim, entre a razão e esse caos completo, vamos dizer assim. Eu acho que é isso, Alia, porque eu entendo que existe isso. Eu Mas, entendo que assim, existe você acha que o que você sente não te guia de alguma forma? isso. Eu acho que é isso mesmo, você falou. Eu Você acho que é acha o que sentir. o Eu acho sentir que é o que sentir, isso mesmo. Quando eu sinto que tem
uma abertura para eu entrar naquela imagem, eu vou entrar. Quando eu sinto que há um perigo nessa jornada que eu vou fazer, aí eu preciso ter junto comigo outras imagens. Então, acho que tem a ver, sim, de fato, com aquilo que eu sinto, não é só com o que eu penso. Porque quando a gente está trabalhando com o simbólico, principalmente, o mundo das imagens é um mundo simbólico, muito simbólico. A gente precisa ter essa noção de sentir mesmo. Tem que deixar que o corpo sinta, o corpo conte também. O corpo vai mediando, né, essa relação com as imagens. Eu acho que. E aí vem a concretude, porque isso aqui é o físico nosso que vai nos dar sinais, né, desses sentidos, né, sejam eles quais forem. E aí eu fico entre essas fronteiras aí. Mas sentir, de fato, é o sentir. Ô, Eli, nessa relação com as imagens, você é afetada por elas, né? Isso te muda várias coisas, né? De como ver, como pensa o mundo. Imagino que, de certa forma, até da forma que a gente vai sentindo, elas vão interagindo, né? E você acha que a gente afeta essas imagens como? O que é nessa relação que a imagem traz tudo isso para a gente? Você acha que a gente leva o que para elas? O corpo. Elas precisam do nosso corpo. Porque sem o nosso corpo, elas não vão ser potencializadas. Eu acho que é nesse sentido que é onde está o perigo e, ao mesmo tempo, onde tá aquilo que pode ser uma grande revelação, uma grande transformação da história. Não só nossa, né, pessoal, como coletiva, né? Nós temos o corpo e é nesse corpo que elas transitam. Então, elas precisam desse corpo para poder existir. Mas você diz no sentido delas se atualizarem? Eu digo em todos os sentidos. Elas podem prender você, elas podem se atualizar, elas podem brincar, elas podem dançar, elas podem amar, elas podem odiar. Então, assim, é nesse sentido que a imagem ela vai precisar do corpo para que aconteça um movimento aí, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas elas estão além de qualquer. Elas estão além de tudo. Quando parece assim que eu estou dando muito poder para a imagem, ou porque elas realmente são muito poderosas. Mas que elas têm essa. Eu acho que quando elas precisam receber. Elas, no momento desse cruzamento aí, desse encontro, né, vai ter corpo que vai recebê-las. E vai ter corpo que elas não pedem permissão para nenhum corpo, viu? Elas realmente atravessam. Então vai ter corpo que vai reter, vai ter corpo que não vai, né? E não de forma racional, porque não tem. Mas eu penso que é nesse lugar dos sentidos mesmo, né? E acho que a gente dá essa relação que é estabelecida com esse mundo, né, intangível também das imagens, que aqui a gente está falando de todo tipo de imagem. Né? É um mundo muito complexo. Por isso que o estudo das imagens não é um estudo aleatório, não é um estudo qualquer. Tanto que a publicidade ela não usaria tantas imagens se ela não entendesse que as imagens precisam do nosso corpo.
Tanto que as novas tecnologias, elas não serem investido tanto em novas tecnologias de inteligência artificial generativa, se a imagem não precisasse de quê? Do nosso corpo. Então, nós precisamos entender que quem estuda a imagem, ele não está estudando história da arte, não está interessado em história da arte ou cultura visual. Ele está interessado em algo muito mais lucrativo. Então, por isso que a imagem precisa da gente nesse encontro para continuar. Né? E não que ela continua sem a gente também, mas eu digo para continuar determinadas narrativas, determinados mitos. Os mitos, eles precisam do nosso corpo. Então, a imagem, ela tem esse lugar muito da potência, né? Ela nos potencializa também, né? E ela também tira a nossa potência. Então, quando a gente pensa, e aí vamos entrar em campos também sociais, políticos, culturais, históricos, não é à toa que as campanhas políticas, elas investem muito dinheiro na imagem do candidato. As campanhas políticas, elas investem na imagem. Não é na voz, não é no som da voz, não é no discurso somente, no discurso, né? Não é nesse discurso visual. Então, a gente não brinca com as imagens. Se a gente não sabe brincar no Desktop Play, é mais ou menos nesse lugar, né? E nós não estamos preparadas para brincar com elas. Eu digo isso, elas não é porque a gente não tem formação educativa para trabalhar com as imagens. A gente tem uma doutrina, né? E por esse motivo que eu estudo as imagens num campo mais complexo, que é da humanidade, que é tentar entender a imagem na nossa história humana, para que eu possa minimamente conviver com elas, de uma forma que elas não possam me agredir tanto. Mas isso também não é isso também não é uma garantia de nada. Mas, pelo menos, eu não vou ser totalmente levada por um fluxo, né, de imagens que podem, sim, de fato, me destruir. E eu falo isso de forma, parece, a impressão que dá que é muita loucura, né, de falar sobre a imagem nesse ponto. Mas, na verdade, não é. Né? A gente precisa ter essa noção do perigo das imagens justamente para que a gente entenda o que a imagem fez, o que as imagens fizeram com a humanidade. Né? Para que se garantir que aquele povo que foi invadido, eles eram selvagens, eles eram monstros, eles não eram humanos, se criaram imagens contra essas pessoas, indígenas, africanos, mulheres. As mulheres, elas foram o campo do estudo de gênero, né, vai trazer muito sobre a desigualdade, o patriarcado, e onde começa tudo isso? Né? Onde começa? Começa na destituição da imagem do feminino. Então, quando a gente começa a ter essa noção de que a imagem ela está em tudo, ela está implicada na nossa vida, a gente deixa de ser ignorante às narrativas que elas estão querendo nos contar. A gente precisa ter, no mínimo, uma compreensão de que toda imagem carrega uma comunicação e toda imagem carrega uma memória. Né? Que memória que é essa que ela quer nos dar, né? De forma positiva ou não.